Você já pensou em ter todas aquelas gordurinhas no lugar? Ia ser bom demais, né? Então hoje vamos falar sobre lipoenxertia com o Dr. Davis Albers, cirurgião plástico. Mas afinal, o que é a lipoenxertia, Dr. Davis? Lipoenxertia é um termo médico derivado da palavra lipo, que é gordura, e enxertia, que é uma transferência de tecido de um local para outro. Então, lipoenxertia é quando a gente retira gordura de uma área do corpo e transfere para outro local. Pode ser em qualquer área. Quando a gente faz uma lipoenxertia na face, a gente está devolvendo joviedade, né? Porque a gente perde gordura com o passar dos anos no rosto. A gente pode ter uma depressão em algum lugar, ou porque teve um trauma, ou porque a paciente não tem, por exemplo, um volume glúteo. Então a gente vai retirar gordura de um determinado local e colocar em outro. E aí, qual é a relação com a lipoaspiração? Quando a gente vai remover gordura, a gente precisa utilizar a técnica de lipoaspiração. A lipoaspiração, a gente normalmente utiliza cânulas, né? Então, a gente tem diversos tamanhos e diversas espessuras, né? Ela não tem ponta, mas apresenta alguns orifícios que é por onde a gente vai coletar a camada gordurosa abaixo da pele. Essa cânula, ela é ligada a um aparelho que vai fazer uma pressão negativa, vai sugar a gordura. E como a gente quer coletar a gordura para fazer uma transferência, a gente vai utilizar um frasco estéril, um coletor, para coletar aquela gordura de uma maneira limpa. Que será aplicada depois Isso, a nesse gente local. prepara aquela gordura que coletou e pode ser aplicada para aumentar um glúteo, um bumbum, ou preencher uma depressão no trocânter, algum local que está faltando gordura. Quando a gente quer utilizar propriamente só para fazer um preenchimento, né, facial, a gente faz uma lipoaspiração muito localizada, somente para a coleta da gordura. Então não é de fato uma lipoaspiração para diminuir a gordura daquele local, mas sim para poder coletar a gordura para a gente poder enxertar aonde está faltando. A gente utiliza nesses casos cânulas um pouco menores, mais finas ainda, e a gente coleta diretamente, normalmente na seringa, fazendo uma pressão negativa e com movimentos naquela região, a gente coleta a gordura. Vai sugando. Tem áreas do corpo que são mais adequadas para coleta quando a gente quer uma qualidade em tecido gorduroso. Os estudos mostram que o tecido gorduroso da região infraabdominal e da região do joelho, existe uma quantidade de células tronco junto com os adipócitos. Então, quando a gente vai fazer essa coleta, a gente acaba aspirando junto com os adipócitos, o tecido gorduroso, células tronco, e a gente pega essa seringa e de uma maneira de transferência, nós vamos passar para outras seringas cada vez menores, até chegar numa seringa que tem a quantidade de 1 ml. Então a gente aplica normalmente quantidades de 1 ml em 1 ml para ser bem preciso onde a gente vai fazer aquela colocação, por exemplo, para volumizar um rosto que se perdeu o coxim gorduroso e com isso acaba dando um aspecto de envelhecimento. Agora, como eu sei que eu posso fazer, por exemplo, esse tipo de procedimento? Existe um mínimo de gordura? Sim, depende de qual procedimento. Se a paciente, por exemplo, quer fazer um aumento glúteo, né? Para fazer uma transferência de gordura, para aumentar o bumbum, a paciente precisa ter gordura em algum local acumulado para a gente ter uma quantidade suficiente que seja adequado para volumizar aquele glúteo. Então, normalmente, a gente observa o contorno corporal, vê se a paciente tem alguma área de acúmulo nos flancos, no abdômen, no joelho, e quanto que a gente conseguiria remover daquela gordura, né?
para coletar e devolver no glúteo. Se a paciente, por exemplo, não tem o intuito de aumentar o glúteo, e sim somente preencher uma deformidade, por exemplo, uma celulite, né, muito profunda, ou um local, por exemplo, uma depressão trocantérica, que é uma região aqui do quadril, que pacientes magras normalmente podem ter, que fica logo acima do culote, então é uma valeta, né, que a gente observa até em corredores maratonistas. Se a paciente tem um pouquinho de gordura localizada em algum local, eu consigo coletar aquela gordura e acabar devolvendo para aquela área que faltou, né? Remodelando. Agora, remodelando. Agora, existe algum risco? Quais são os riscos nessa... O risco é inerente ao procedimento, então, obviamente, tem que fazer com um profissional acostumado, porque é uma lipoaspiração, então a gente precisa lipoaspirar a área da camada gordurosa, né? Se a gente vai fazer uma lipoaspiração no abdômen, a gente, obviamente, precisa ter o cuidado para a cânula não penetrar no abdômen. A gente precisa também saber se aquela área que a gente está tirando a gordura não tem muita flacidez de pele. Porque se a gente remover muita gordura da área que já tem uma certa flacidez, vai provocar, às vezes, um pouco mais de flacidez naquele local. Então, precisa avaliar adequadamente, né, para a gente ter um resultado satisfatório. Outros riscos são inerentes ao procedimento. A gente precisa, sim, coletar de uma maneira estéril, né? Preparar adequadamente para ter uma boa integração dessa gordura. É uma célula viva, é um adipócito vivo que vai mudar de local, né? Então, ele antes vivia no flanco e agora nós vamos transplantar ele para o bumbum. Então, ele tem que viver ali, ele precisa ter nutrição ali, né? Então, não é simplesmente colocar uma grande quantidade de gordura dentro do bumbum. Existe técnica para aquela célula sobreviver, né? Claro que pode acabar, às vezes, tendo uma absorção em algum grau, né? Dependendo dessa qualidade de transferência, da qualidade do tecido gorduroso, às vezes não ocorre uma integração total. A gente estima, numa transferência bem feita, por volta de 80%, 90% de integração. Né? Perfeito. Agora, como é que é a recuperação? A recuperação é muito mais relacionada à área que retirou a gordura do que propriamente a área que enxertou. Né? Então, se a gente vai fazer uma lipoaspiração para melhora do contorno e assim, de certa forma, coletar essa gordura para botar no bumbum, né? O glúteo vai aumentar de volume, mas não é o que mais incomoda no pós-operatório, e sim a lipoaspiração em si. Quando é uma área muito mais localizada, a gente vai coletar uma área de gordura, por exemplo, no joelho, para transferir para o rosto. Muitas vezes, sim, acontece um edema no rosto, um inchaço inicial da área que aplicou, mas não é normalmente muito grande, né? Pode acontecer algumas manchas, porque foi feita uma aplicação com uma microcânula. Normalmente essa microcânula não tem ponta, então acaba não lesando vasos, não dá tantas equimoses. Então a recuperação acaba sendo bastante rápida numa lipoenxertia de rejuvenescimento facial, né? Normalmente com 10 dias a paciente já tem um ótimo resultado. Agora, ela tem diferença, né? Porque tem a estruturada, tem diversas formas conforme a técnica, é isso? Porque a lipoaspiração também pode ser diferente, pode ser a seca, infiltrativa. A gente já falou nisso num vídeo anterior. E a lipoenxertia também, ela pode ser tradicional ou estruturada. Quem desenvolveu essa técnica foi um cirurgião americano, né? O Sidney Coleman, que é um cirurgião com bastante experiência em lipoenxertia. Então ele desenvolveu passo a passo para a gente ter uma integração melhor do enxerto gorduroso. A gente vai infiltrar uma solução específica, coletar de uma maneira específica, pegar essa gordura, transferir ela para seringas menores e passar dentro de uma centrífuga. A centrífuga vai fazer algumas rotações e vai concentrar em 3 fases, digamos assim, a gordura dentro da seringa. Vai ter uma área que são resíduos de células mortas, de sangue, de óleo,
né? Porque o adipócito foi rompido, então extravasou óleo. Isso é descartado. A gente acaba pegando somente a gordura. Então, aquela gordura é transferida para seringas menores ainda, de 1 ml, e transferido para o local que a gente quer aumentar. Pode ser feito, como falado anteriormente, em qualquer área. No rosto, para um aumento até mamário, né? Em pequenas áreas, uma borda de prótese que ficou um pouquinho marcada, a gente pode aumentar a cobertura ali, fazendo um enxerto gorduroso. Então, tem uma gama de situações que a gente pode utilizar essa lipoenxertia estruturada. Legal. De qualquer forma, não existe uma regra que vale para todo mundo, né? Sempre vale lembrar, consulte um especialista, não é, doutor? É isso mesmo, porque a gente precisa ver a indicação precisa para cada caso. Combinado. Então, muito obrigada. Até a próxima. Tá certo, obrigado.